O professor Dr. Rodrigo Rodrigues, mais uma vez com vocês aqui nos Pedagógicos, né? O nosso locus, o nosso lugar de formação continuada, de construção do conhecimento, de alcance de aprendizagens pertinentes para o seu certame, para a sua prova, para o seu concurso público como um todo. Hoje nós temos aqui um movimento formativo de simulado. O simulado é aquele momento onde você testa os seus conhecimentos, onde você coloca na prática, né? Você alcança a praxis, aquela unidade entre teoria e unidade dialética, entre teoria e prática, e a gente vai alcançar essa praxis hoje estabelecendo relação entre os conhecimentos teóricos, que a gente já trabalhou aqui com vocês, com os conhecimentos agora de ordem prática, né, através dos seus exercícios, dos itens de provas anteriores sobre os temas trabalhados por nós. Olha lá na sua tela e você vai descobrir qual é o nosso tema. Você me conhece, você sabe que eu sou o professor Dr. Rodrigo Rodrigues, você pode me seguir lá no meu arroba, né, Rodrigo SG Rodrigues. Ok? Você pode ir lá seguir, lá no meu arroba. E para hoje nós temos aqui diretamente um dos conhecimentos mais importantes dentro da lógica do conhecimento pedagógico, que é diretamente este conhecimento que a gente chama de bases psicológicas da aprendizagem. Ok? Esse que será o referencial da nossa prova, da nossa formação e que nós vamos utilizar como referência, né, para a gente construir o nosso conhecimento. Vamos lá, então? Com base nos pressupostos da psicologia histórico-cultural e das teorias oriundas dos psicólogos soviéticos, julgue os itens entre certo ou errado. Então vamos lá, para a gente começar, a gente tem que entender o que é essa tal dessa psicologia histórico-cultural. A psicologia histórico-cultural, ela se baseia, a primeira coisa que a gente tem que saber é que ela se baseia em pressupostos de se tornar uma psicologia de base marxista. Na prática, o que isso quer dizer? Na prática, isso quer dizer que nós temos, então, uma construção psicológica que entende o ser humano como indivíduo concreto. Tá, professor. Mas na prática isso daí vai querer dizer o quê? Vai querer dizer, todas as vezes que eu tenho uma ideia de indivíduo concreto, eu tenho uma ideia de que eu só posso entender o indivíduo humano a partir da sua realidade. O concreto sempre vai dizer respeito à realidade. Aqui no caso eu tenho uma realidade em duas grandes dimensões que vão interessar a essa construção. Em uma dimensão histórica, você entende que deixa eu apagar para ficar melhor para vocês verem? Em uma realidade que é histórica, e cultural. Tá, professor, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que esses teóricos da psicologia histórico-cultural, esses teóricos da psicologia soviética, eles vão dizer que você só consegue fazer uma análise psicológica do indivíduo, que você só consegue entender o desenvolvimento, o comportamento, as características do indivíduo humano a partir da análise de suas relações sociais, históricas e culturais. Sem esse embasamento de base marxista, né, sem a utilização do materialismo histórico dialético para a análise crítica das realidades históricas, culturais e sociais do indivíduo, você não consegue entender o indivíduo humano. Por quê? Porque o nosso processo de desenvolvimento ele está alicerçado no elemento de ordem fisiológica, orgânica, biológica, na nossa mente, na nossa intelectualidade, no nosso corpo, mas totalmente e diretamente, né, influenciado, ou seja, sofrendo a influência de determinantes de ordem histórica, social e cultural que incidem juntamente, né, conjuntamente de forma dialética nesta configuração de desenvolvimento humano. Então, o desenvolvimento humano ele é uma relação dialética entre social e biológico. Entendida a ideia de que esse biológico vai sofrer determinações severas deste elemento de ordem social, cultural e histórica. E por isso você não pode tentar entender o indivíduo humano de forma abstrata,
retirado de sua dada realidade. Eu só consigo compreender o indivíduo dentro dessa realidade, pois somos indivíduos concretos, diretamente determinados pelas nossas relações sociais, históricas e culturais. Ok? Vamos ver isso agora a partir disso nos nossos itens. 1. Trata-se diretamente, de uma teoria que parte da premissa inicial de que o ser humano só pode ser entendido com base nas relações que o permeiam. Isso daqui eu não preciso nem falar, Acabei de falar isso para você. Você só vai entender, o item claro é certo, e você só vai entender o indivíduo humano com base nas relações, Que relações são essas, professor Rodrigo? Nessas relações que a gente acabou de dizer. As relações que constituem a realidade do indivíduo, ou seja, essas relações de base histórica e cultural, que você também pode entender como as relações de ordem social que constituem o indivíduo humano. Ok? Continuando dentro dessa questão. Questão de número 2. O materialismo histórico dialético atua como fundamentação teórica para as análises de como ocorre o desenvolvimento humano. Olha só o que ele está dizendo. Ele está usando aqui um termo de base marxista, O materialismo histórico dialético, que a gente sabe muito bem, é a base do pensamento marxista, E, basicamente, a gente percebe que nós temos aqui uma construção onde você tem a análise do desenvolvimento humano, a análise de como ocorre esse percurso de desenvolvimento, com base justamente nesse pensamento marxista. Entendida a ideia de que aqui você tem uma psicologia que vai estar diretamente entendendo o desenvolvimento da mente humana, o desenvolvimento do indivíduo humano, com base nos aspectos sociais. Por que esses autores vão beber em Marx? Por que eles buscam respostas em Marx? Porque eles começam a perceber que existe um conflito ali naquilo que é a relação desenvolvimento humano e elementos condicionantes deste processo de desenvolvimento. Historicamente, a gente tem ali vários autores, A gente sabe que o desenvolvimento do pensamento psicológico parte desde a filosofia. Então, você pega ali, desde os primórdios, autores que vão traduzir teorias de base natista, que eram aquelas bases que configuravam o desenvolvimento humano apenas nas características de ordem interna, congênitas, hereditárias, ideológicas. A gente tem autores que vão ter base empirista ou ambientalista, que vão entender o desenvolvimento humano a partir da premissa introdutória de que o indivíduo é uma tábula rasa, ou seja, uma tela em branco, e as construções e as características humanas vão estar sendo impregnadas, impressas nesses indivíduos a partir de suas influências, dentro do meio, o meio que vai ali, o ambiente, as vivências, as experiências que vão configurar ali as características do indivíduo. Então, aqui você tem um desenvolvimento de ordem externa. E, por último, o interacionismo, que vai trazer ali as premissas de um desenvolvimento humano que se constitui através de um processo de ordem biológica e social, que somados vão dar ali as configurações e as características humanas aos indivíduos. Porém, o que os autores aqui, que nós estamos estudando, soviéticos, vão dizer é o seguinte: mas espera aí, será que o biológico e o social vão incidir de mesma forma no processo de desenvolvimento do indivíduo? Como que se dá essa relação? E aí eles vão tentar aprofundar o olhar sobre como se dá de fato essa relação. Como que esse social e esse biológico vão estar diretamente interferindo nesse processo aqui. E o que eles percebem? Eles percebem que, obrigatoriamente, não vai ser só o social ou não vai ser só o biológico que vai permitir isso. Na verdade, eles vão perceber que o social vai estar diretamente incidindo de forma
configurantemente importante e imprescindível ao alcance desse desenvolvimento. E aí não vai ser o biológico que vai estar sendo colocado como primordial força do processo de desenvolvimento humano, mas sim o social. Como que eles fazem isso? A partir do movimento que um deles começa a analisar crianças com deficiência e ele começa a perceber que, tem crianças que não se desenvolvem da mesma forma que outras crianças. Ou seja, por vezes você tem uma criança que pode ter um comprometimento de ordem biológica e que vai se desenvolver melhor, de uma forma ali mais rápida, vai alcançar níveis de desenvolvimento potencial de uma forma totalmente diferenciada de uma criança que não tem nenhum comprometimento de ordem biológica. Ou seja, então já está explicitado que não é o biológico que é o determinante do desenvolvimento, mas sim algo para além desse biológico, o social. Daí a necessidade de buscar respostas para isso em Marx, no materialismo histórico dialético. Claro que o item, diante dessa nossa fala, só pode estar o quê? Certo. Continuando. A influência dos processos mediativos ocorridos entre indivíduo e seus pares, bem como com o meio que os circunda, é determinante para o processo de desenvolvimento. Então vamos lá, olha só o que o item está dizendo. A influência, diretamente deste movimento que nós estamos vendo aqui, dos processos mediativos. Opa, professor sempre com a caneta errada, melhorei. Dos processos mediativos, ocorridos entre indivíduos e os seus pares, bem como com o meio que o... Goiás, tá difícil aqui. É massa que eu acerto tudo, né, José Cleide? Menos o que eu preciso. Bem como os seus pares, bem como com o meio que o circunda, é determinante para o processo de desenvolvimento. Vamos fazer algumas relações? A gente está falando de processos mediativos, aqueles os quais a gente chama de mediação. Ok? Mediação. Essa mediação, ela pode ocorrer em duas dimensões. Entre o indivíduo e os seus pares, e entre o indivíduo e o meio. Para realizar a mediação com seus pares, o indivíduo usa a figura dos signos. Para realizar mediação do indivíduo com o meio, para realizar a mediação do indivíduo com o meio, o indivíduo usa os instrumentos. Dessa forma, a gente percebe então que os processos mediativos humanos, aqueles que vão diretamente legitimar ao indivíduo, para Vygotsky, o alcance das funções psicológicas superiores que diferenciam o indivíduo humano dos demais animais da natureza, vai estar legitimamente ancorado na utilização desses dois elementos mediativos. Os signos, que legitimam, por consequência, a mediação com os pares, e os instrumentos, que legitimam, por consequência, as mediações com os meios, ok? Dessa forma, o item só pode estar certo. Aí você me pergunta, professor, mas o que isso aqui está influenciando o processo de desenvolvimento humano? Olha aqui o que eu botei aqui para vocês, ó. A ideia das funções psicológicas superiores. O que são funções psicológicas superiores? São aquelas funções que compreendem diretamente, capacidades cognitivas mais elevadas que apenas os indivíduos humanos possuem. Essas capacidades cognitivas diferenciadas são diretamente coordenadas pela nossa vontade humana. Ou seja, nós, indivíduos humanos, temos a capacidade de realizar ações com base na nossa própria vontade, coisa que os demais animais não fazem. Somente nós, indivíduos humanos, temos essa capacidade
temos esse poder de conseguir utilizar o nosso cérebro e guiar as nossas ações de acordo com o nosso interesse. Para além disso, essas funções psicológicas superiores vão estar, né, em uma dimensão muito mais evoluída daquelas outras funções psicológicas que nós também possuímos, mas que estão, né, que são básicas de qualquer ser animal. Exemplo: proteção, sobrevivência, caça, pesca, reprodução, caça, hidratação, reprodução. Tudo isso são elementos que constituem e configuram esta natureza animal. Porém, apenas de todo o meio animal, só os seres humanos conseguem atingir as funções psicológicas superiores. Por quê? Porque nós desenvolvemos essas funções a partir desses processos de mediação ou trocas que a gente realiza com os nossos pares, ou seja, com os nossos semelhantes, e com o meio à nossa volta, com a natureza, com os outros animais e por aí vai. O item, obviamente, como você já viu, só pode estar correto. Questão de número 4. Prescinde-se do conhecimento prévio dos níveis reais presentes de desenvolvimento na busca pelo alcance do potencial de desenvolvimento do ser, que pode ser alcançado. Todas as vezes que eu tenho aqui um desenvolvimento real barra presente, eu estou falando daquilo que nós chamamos, né, que a gente está denominando aqui, tudo que o indivíduo consegue fazer sozinho. O que consegue realizar sozinho, né? O que se é capaz de fazer sozinho. Numa outra dimensão, eu tenho um desenvolvimento potencial, que vai traduzir o que se é capaz de fazer quando mediado. Ok? Essa distância que separa desenvolvimento potencial de desenvolvimento real presente, ela só pode ser alcançada através de processos mediativos, através da mediação. Quem faz a mediação? Professores, adultos, né? Pai, mãe. E dentro da obra de Vygotsky, uma criança é capaz de ensinar a outra, desde que ela seja uma criança mais experiente. Esse estudo aqui, traduzido dentro da obra de Vygotsky, é um dos conceitos mais importantes da sua obra, o qual chamamos diretamente de zona de desenvolvimento iminente. ZDI. Esse I, né, de iminente, traduz-se, é uma tradução recente, que a gente pode ser chamada, que a gente tinha anteriormente, e daquilo que a gente consegue, né, compreender como outrora chamada de zona de desenvolvimento proximal. Aí eu te pergunto, entendido que o alcance do desenvolvimento potencial é diretamente relacionado ao desenvolvimento real presente, tem como eu prescindir, ou seja, eu dispensar o conhecimento prévio destes níveis de desenvolvimento real presente? Claro que não, né? Então, o item está errado, porque você não pode dispensar a consciência, você não pode deixar de ter como foco o alcance do desenvolvimento potencial, entendida a ideia de que você está focando nesse desenvolvimento potencial, mas eu tenho um ponto de partida, que é o desenvolvimento real presente, é tudo aquilo que o indivíduo consegue fazer sozinho. E existem outras coisas que é o potencial de desenvolvimento que ele tem a alcançar, mas que ele só pode alcançar quando mediado.
para eu saber onde eu quero chegar, eu tenho que saber de onde eu estou saindo. O item só pode estar errado. Continuando. A teoria, né, a teoria que a gente está falando que é a psicologia histórico-cultural. A teoria, né, da psicologia histórico-cultural compreende que o desenvolvimento é um processo maturacional. Destaca essa palavra aqui. Maturacional, que vem de maturação, né? Organizado em etapas fixas e universais, ou seja, imutáveis. Quer dizer que não muda, né? Não muda entre quem, professor? Entre os indivíduos. Vamos lá voltar aqui no nosso mapa anterior. Aqui no mapa anterior, a gente percebe que nós temos uma construção, né, uma configuração onde o desenvolvimento do indivíduo humano está diretamente configurado, né, organizado a partir de um pressuposto onde você tem que ter conhecimento a partir daquilo que é o desenvolvimento real do indivíduo. E vocês percebam que o desenvolvimento está no desenvolvimento real, há um desenvolvimento presente. O que quer dizer que em nenhum momento aqui a gente tem alguém falando em etapas ou estágios fixos e universais. O que a gente tem delimitado aqui são dois movimentos, né? Um processo que é uma unidade dialética. É um processo dialético entre aquilo que o indivíduo consegue fazer sozinho e aquilo que ele pode vir a fazer, que entende-se uma probabilidade, uma potencialidade de ser alcançado, um potencial que pode ser atingido, porém, desde que mediado. Ou seja, desde a ação do outro, desde a ação da interação, das trocas com os outros indivíduos ou com o meio à sua volta. Na verdade, a soma desses dois movimentos, né? A unidade dialética desses dois movimentos. Então, a gente está percebendo que aqui não há uma manifestação de uma construção de etapas, estágios ou qualquer coisa do tipo, mas sim uma configuração que está diretamente ancorada na necessidade ou na ideia de que o indivíduo passe por processos que vão garantir a ele esse desenvolvimento, vão possibilitar a ele, porque é uma possibilidade, não é nem uma garantia, é uma possibilidade de desenvolvimento a partir das relações que são desenvolvidas em sua história, em sua vida em sociedade e na cultura. Não tem como eu mapear isso. Não tem como eu estabelecer etapas, estágios de desenvolvimento, tomando como base a construção e a configuração de que o indivíduo depende das suas relações para se desenvolver. O que eu quero vos dizer com isso? Eu quero vos dizer que ninguém consegue se desenvolver da mesma forma que outro alguém. Você pode ter dois filhos gêmeos, daqueles que até as impressões digitais são iguais, idênticos biologicamente. Eles não vão se desenvolver da mesma forma. Pais, mães, professoras, professores precisam saber disso, porque a gente tem essa configuração de que toda criança se desenvolve do mesmo jeito, e não é. Sabe por quê? Porque o que incide no desenvolvimento humano não é a maturação. Então você já vê que o item ele já está errado, porque não é a maturação que influencia. Oh, Goiás, cadê minha caneta vermelha? Não é a maturação que influencia, mas sim, né, as relações de ordem histórica, social e cultural que diretamente são desenvolvidas neste percurso formativo. A gente está entendendo que o desenvolvimento humano não é de ordem maturacional, mas sim de ordem concreta, ancorado nas relações sociais, históricas e culturais que o indivíduo conduz na sua vida. Pouco importa se o indivíduo tem o mesmo aparelho biológico, caso de dois gêmeos iguais, eles não vão se desenvolver da mesma forma, pois a forma como vivenciam suas relações sociais, históricas e culturais são distintas, da mesma forma que o seu desenvolvimento também o será. Voltando lá à nossa tela, a gente vê que o item é errado, e aí só para justificar, essa teoria que está posta aqui, ela não está fundamentada na psicologia e história cultural, mas sim na obra de um biólogo, nossa, quase não sai, né? Um biólogo suíço chamado Jean
Piaget, ok? Eu que fiz essa aula para vocês. Eu sou o professor Dr. Rodrigo Rodrigues, né? Você pode me seguir lá no meu arroba, pode tirar alguma dúvida comigo lá. Meu arroba é Rodrigo SG Rodrigues, ok? É sempre um prazer estarmos juntos aqui nos Pedagógicos. Eu espero que esse simulado tenha acrescentado conhecimento para você. E a gente se encontra aqui em breve com mais uma formação, com mais um processo formativo, ok? Muito obrigado e até a próxima. Fala galera, tudo bem com vocês? Olha a gente no nosso compromisso de toda sexta-feira, aquele famoso sextou com os pedagógicos. É isso aí, galera. Equipe top hoje para fazer o simulado para você. Então tem professor Rodrigo, professor Cristiano, professora Janaína, só a galera da mais alta qualidade nessa sexta-feira, para fechar com chave de ouro a sua semana, né? E aí você já fica na expectativa, lógico, descansando um pouquinho no fim de semana, fazendo suas revisões, fazendo um pouquinho de exercício para sempre manter a cabeça ativa no estudo, mas já aguardando com expectativa a divulgação da nossa próxima semana, né? Porque sempre a gente está aqui trazendo conteúdo da melhor qualidade para a sua preparação para concurso, tá certo? E agora nós vamos fazer um simuladinho, né, com 5 questões de conhecimentos pedagógicos. Vou trazer aqui questões importantes para a sua preparação, sempre naquele nosso esquema, né? De resolver a questão, mas não apenas dizer o gabarito, trazer aqui também algum apontamento, algum direcionamento, para que você realmente se prepare da forma mais efetiva, tá certo? Então, vem com a gente nessa sexta-feira, pega aí as últimas energias da semana, dessa semana que foi muito boa, né? Cheia de maratona. Ó, Joscleide, essa semana eu estive todos os dias aqui no canal dos Pedagógicos. Eu comecei aqui, ó, na segunda-feira com a turma da 7, então eu abri a semana, passei na maratona de terça, na de quarta, ontem, né, quinta-feira, eu e o professor Rodrigo fizemos uma maratona de bases psicológicas, da Base Nacional Comum Curricular e da LDB, muito bom também o simulado. E agora eu vou fechar também a semana, abrindo e fechando todos os dias, segunda a sexta, professor Guilherme. Tá pensando que é moleza? Então, coloca na tela aí, Joscleide, embora para a primeira questão. Deixa eu aqui apresentar, né? Olha aí, ó, conhecimentos pedagógicos, professor Guilherme Augusto, e vamos para a primeira questão. Galera, a primeira questão vai falar assim, ó. Está explícito nas diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental que cabe aos sistemas e às redes de ensino prover para a implementação das diretrizes, o acompanhamento e a avaliação dos programas e ações educativas nas respectivas redes e escolas e o suprimento das necessidades detectadas. Então, galera, questãozinha aí sobre diretrizes curriculares nacionais. Você tem que saber, né, principalmente a diretriz geral, mas também se o seu componente aí é do ensino fundamental, do ensino médio, você precisa saber essas DCNs também. Do ensino infantil, né, também tem DCNs da educação infantil, além de outras modalidades da educação. Só entrar no site do MEC e observar essas resoluções lá, de preferência, né, com certeza, a mais recente, a mais atualizada, tá bom? Então, galera, ele está dizendo aqui, ó, que as DCNs, está explícito lá na DCN do ensino fundamental, que é, né, de incumbência, que cabe ali aos sistemas e às redes de ensino prover, ou seja, oferecer, né, promover, possibilitar a implementação das diretrizes, o acompanhamento e a avaliação dos programas e ações educativas nas suas respectivas redes e escolas. Então, significa o quê? Que todas as redes de ensino têm de implementar as diretrizes. Não pode. E aqui, pessoal, é uma marca da perspectiva da obrigatoriedade de seguir as DCNs, ó. Obrigatoriedade, tá bom? Então, ó, tem sim, cabe aí aos sistemas de ensino, às redes de ensino, implementar essas diretrizes. Não pode deixar de fazer essas diretrizes acontecer, tá bom? E além disso, acompanhar e avaliar os programas e ações educativas, tá bom? Então, todos os sistemas e redes
precisam implementar essas diretrizes, acompanhar e avaliar nas suas respectivas escolas, além, é claro, de suprir qualquer eventual necessidade detectada. Tá bom? Isso daí, pessoal, você vai encontrar nessas DCNs lá no artigo 48, tá? Que tem aí realmente essa necessidade, né, de acompanhamento dos sistemas e das redes de ensino com relação aí aos programas e ações educativas que devem ser implementados. Isso aí está lá no artigo 48, inciso 4º, tá bom? Além disso, ó, no inciso 1º, a implementação dessas diretrizes, né, vai caber também a esses sistemas aqui, redes de ensino, sabe o quê? Encontrar recursos necessários. Porque você está pensando que dá para a gente implementar sem recurso? Não, né? Recursos necessários para essa implementação, tá bom? Materiais didáticos também. Materiais didáticos que estejam em conformidade com o que está previsto nessas DCNs, tá bom? Importante também, ó, que os sistemas e redes de ensino para a implementação dessas DCNs, formação continuada dos professores, né? Dos profissionais da educação, por assim dizer, né? Também, ora, eu tenho que formar continuamente para que todos estejam em acordo com a implementação dessas diretrizes curriculares, tá bom? E além disso, é de incumbência também, cabe também a sistemas e redes de ensino coordenar o processo de implantação do currículo. Então aqui, ó, coordenar o processo de implementação do currículo. Afinal de contas, se trata de uma diretriz curricular, tá bom? Então, está aqui, ó, artigo 48, inciso 1, inciso 2, inciso 3, e esse aqui é o inciso 4, o que compete à nossa questão. Então, o gabarito vai chegar aqui, ó, bonitinho no cantinho, ó, certo, 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 é o nosso primeiro item. Maravilha? Vamos para a questão de número 2? Questão de número 2 já está aí na tela para vocês, ó, fala assim: com relação ao currículo do ensino fundamental com 9 anos, a resolução número 7 de 14 de dezembro de 2010 prevê em sua parte diversificada que será incluído obrigatoriamente a partir do 6º ano o ensino de somente uma língua estrangeira moderna. Então a gente sabe, vem comigo aqui, ó, a gente sabe que língua estrangeira não está ali nos anos iniciais do ensino fundamental. Ela começa a ser lecionada, né, obrigatoriamente, a partir do 6º ano, que a gente nomeia, né, como anos finais do ensino fundamental. E aí a gente tem lá na BNCC, por exemplo, previstas ali as competências e habilidades para essa língua estrangeira, em especificidade o inglês, lá na BNCC. Mas aqui nas diretrizes curriculares do ensino fundamental, a gente tem esse questionamento que aqui o item traz para a gente. Será que é somente uma língua estrangeira moderna? Mais de uma? Pelo menos uma? Vamos verificar? Então isso aí, pessoal, coloca lá na tela, José, para a gente. Está no artigo, ó, 17, artigo importante, tá, galera? Que cai muito aí nas provas, tá? E aí o parágrafo único, o artigo 17, no parágrafo único, trata da perspectiva da língua estrangeira moderna. E aí, ó, o item está quase correto, né? Ele está dizendo que é obrigatório. Então eu não posso abrir mão de língua estrangeira moderna? Não, é obrigatório sim. É a partir do 6º ano, sim. Mas é o ensino não de somente uma, mas de pelo menos uma língua estrangeira moderna. Isso significa que eu posso ter mais de uma, tá bom? E aí a escolha, segundo as DCNs, é da comunidade escolar, qual que vai ser, tá bom? Em geral, escolhe-se o quê?
escolhe-se a língua inglesa, né? E o parágrafo único diz, entre as línguas estrangeiras, né, a língua espanhola poderá ser a segunda opção. Então, quando o item diz que é somente uma, não, é pelo menos uma língua estrangeira moderna, tá bom? Então, muito cuidado com esses itens aí que trazem aí uma pequena modificaçãozinha da lei, tá bom? Então, observem lá, o gabarito vai chegar aqui, ó, errado, 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 questão de número 2. Vamos seguir? Questão, então, de número 3, questão de número 3. Opa, questão 3 tá bacana aqui de Piaget, ó. O processo de aprendizagem, de acordo com Piaget, ocorre sucessivamente através dos seguintes processos: situação, desequilíbrio, assimilação, acomodação e equilíbrio. Galera, vamos entender isso daqui? Então, aqui, ó, olha para mim e a gente vai entender de forma bem simples para você compreender quais são esses conceitos da teoria piagetiana, teoria epistemologia genética, tá bom? Piaget, um biólogo, né, de natureza, suíço, estudava bastante a perspectiva ali biológica, né, afinal de contas ele era um biólogo, do corpo, dos animais, etc. e tal. E aí ele passa também a estudar o processo de aprendizagem, o processo cognitivo, né, as funções cognitivas do nosso cérebro e tal, como funciona. A qual Piaget chama de esquemas, tá? Uma palavrinha que aparece aí nas teorias piagetianas. E aí, Piaget, claro, pensa, né? E aí a sua profissão, a sua história também se confunde-se ali com a sua teoria. Por isso que é importante a gente saber como que pensa o autor. Ele, sendo ali um biólogo, vai compreender que o desenvolvimento é que orienta o processo de ensino-aprendizagem. Por isso que a gente diz que ele é um interacionista de base mais biológica. Ou seja, no pensamento de Piaget, a pessoa, né, o indivíduo, a criança, precisa ir se desenvolvendo maturacionalmente, ou seja, precisa ir desenvolvendo processos que vão permitir a aprendizagem. Então, biologicamente, ela vai passando por estágios e esses estágios permitem a aprendizagem de novos esquemas, tá certo? Por isso a gente tem os famosos estágios de Piaget, né? A gente tem lá os nossos 4 estágios piagetianos. Então, isso significa o quê? Significa que a criança precisa ir se desenvolvendo, maturando nos seus estágios para realmente ter a possibilidade de aprendizagem. E aí, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar, talvez, lá na biologia, do que a gente chama de homeostase. O que é homeostase? É uma situação de equilíbrio do nosso próprio corpo, né? Isso significa que o corpo, biologicamente, ele tem mecanismos de tentar colocar o nosso corpo sempre numa situação de equilíbrio. Isso significa o quê? Se alguma substância do nosso corpo começa a aumentar de um nível assim desproporcional, o nosso próprio corpo vai buscar mecanismos para rebater este processo, buscando novamente uma equilibração, tá certo? Um equilíbrio. E aí Piaget pensa, com base também nesse movimento e nessa perspectiva construtivista, nesse sentido de que o pensamento também está em uma situação de equilíbrio. Como se você estivesse confortável com as coisas que você aprendeu, tá certo? Aí vem uma nova situação, um novo estímulo, uma situação nova de aprendizagem. Isso vai gerar um desequilíbrio, né? Ou seja, uma nova situação tira você daquele equilíbrio que você está. Aí, pessoal, você vai precisar passar, segundo Piaget, por 2 processos para compreender esse novo esquema. Você vai passar pela assimilação desse novo esquema e depois você vai criar ou ajustar os seus esquemas que você já tinha, as suas próprias concepções lá, acomodando esse esquema. Entende? Então você assimila este novo estímulo, começa a fazer as primeiras associações, percebe esse novo esquema e depois você vai acomodar ele. Acomodar lá no seu processo.
Ou seja, você vai fazer novos esquemas em decorrência desse estímulo, você vai adaptar, transformar esquemas para acomodar esse novo estímulo. Acomodando, você retorna a uma posição de equilíbrio, esperando uma nova situação de aprendizagem, um novo estímulo. Então, por isso, a gente tem esses estágios, né? Essas fases, por assim dizer, que ocorrem sucessivamente. O equilíbrio, aí a gente tem a situação, que é um estímulo, que gera um desequilíbrio, eu assimilo, eu acomodo e depois eu retorno ao equilíbrio. Então, coloca aí na tela, ó, quando ele fala que o processo de aprendizagem passa por esses processos de forma sucessiva, ou seja, né, encadeada, é isso. Aqui o estímulo, que é uma situação, uma nova situação de aprendizagem, gera um desequilíbrio, eu assimilo, depois eu acomodo, depois eu equilibro. Tá certinho, segundo o Piaget, essa é a perspectiva teórica dele, gabarito certinho. Tá bom? Maravilha, né? Questão muito bacana aí, que traz esses processos. E aí, por isso, a gente faz essa associação com a perspectiva biológica mesmo, que é a base do pensamento piagetiano. Questão de número 4. Bora para a tela. Questão de número 4. Chegou. Questão de número 4, pessoal, vai falar assim, ó. De acordo com a LDB, Lei de Diretrizes e Bases 9.394 de 1996, lá no artigo 64, a formação de profissionais de educação para a administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida nesta formação a base comum nacional. Galera, ó, se liga aí, né? Concurso que a gente vai ter aí muito em breve na área da coordenação pedagógica. O que a gente está querendo dizer aqui? Ó? Realmente ele está falando sobre o artigo 64 e está falando que quando eu formo profissionais de educação para uma área administrativa, não uma área de docência, né? Então, assim, eu tenho ali a função docente, mas daí eu tenho também professores em áreas administrativas. Professores não, profissionais da educação em áreas administrativas. Por exemplo, a gente tem em vários locais aí do país o cargo, por exemplo, de supervisor pedagógico, de coordenador pedagógico, o cargo de orientador educacional. São cargos que não estão efetivamente ligados à sala de aula, à docência, né, em si, mas são cargos importantes para a educação, tá certo? Em diferentes estados a gente tem cargos e tem concurso para isso. Aqui no DF, por exemplo, em breve, né, o secretário já tem esse movimento de que a gente pode ter aí um concurso para coordenador pedagógico. A gente tem concurso para orientador educacional. E aí, como é a formação desses profissionais? Como eles se formam, tá bom? Tem dois caminhos. Então, digamos se você é um professor de algum componente curricular, como história, como geografia, como matemática, você quer pleitear um cargo de supervisor pedagógico, de orientador educacional, você pode fazer uma pós-graduação nessa perspectiva. Aí você faz uma pós-graduação em orientação, você tem ali, né, reconhecida pelo MEC, tudinho direitinho, você tem a possibilidade de se tornar um orientador educacional. Combinado? E a outra possibilidade é em você se formando em pedagogia, em nível de graduação, como o professor Guilherme aqui. Então, o curso de pedagogia habilita para a docência na educação infantil e os anos iniciais e habilita para os cargos administrativos da educação. Ou seja, na pedagogia, a gente é habilitado a ser coordenador pedagógico, compreender supervisão pedagógica, a orientação educacional. Aí você vai me falar aí, professor, eu fiz pedagogia, mas não vi uma disciplina sobre orientação educacional. E é outro aspecto, né? Porque envolve aí a questão no currículo, etc. Mas, em tese, se você é graduado em pedagogia, ok, você é habilitado para isso. Ou, se você é graduado em outro componente curricular, você faz uma pós-graduação e aí você pode pleitear. Então é isso que está escrito, coloca aí na tela, no artigo 64, para formar profissionais de educação, para administração, planejamento, inspetor também educacional tem concurso, supervisão, orientação educacional para a educação básica,
será feita como? Graduação em pedagogia ou em pós-graduação. Então, item está certinho, certinho, certinho. Vamos para a questão de número 5, para a gente fechar nossa participação aqui. Vai falar assim, ó, entre as metas estruturantes que garantem o direito à educação básica com qualidade, encontra-se o estímulo em todas as etapas e modalidades da melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais do IDEB. Isso daqui, pessoal, metas que ele está trazendo do nosso Plano Nacional de Educação. Lá a gente tem metas. E na nossa meta de número 7 é a famosa meta do IDEB, né? Vou apagar aqui que esse meta ficou esquisito. Meta 7. A famosa meta das médias do IDEB, né? E aí lá estava estabelecido metas para serem alcançadas em 2015, 2017, 2019 e 2021. Ou seja, no nosso corrente ano. E quais eram as metas? As metas, elas estão para o ensino. Ensino fundamental, anos iniciais. Ensino fundamental, anos finais. E as metas para o ensino médio. Tá certo? Em 2021, os anos iniciais precisam alcançar a meta pelo menos 6 para os anos iniciais do fundamental. Nos anos finais, 5,5. E no ensino médio, você sabe, está lá na meta 7, 5,2. Certo? E aí, ó, o que ele está dizendo? Que é 6 anos nos anos iniciais do fundamental, certo? Certo. 5 anos nos anos finais do fundamental? 5? Não. 4 no ensino médio? Não, 5,2. Então, ó, esses dois dados aqui estão em desacordo com a meta de número 7 no nosso Plano Nacional de Educação. Por isso, o nosso gabarito está errado. Professor, como é que eu faço? Tem que gravar essas metas? Tem, galera. Meta 7, meta de 1 a 20 do nosso Plano Nacional de Educação. Tem que saber essa lei, corpo da lei e também as metas, tá certo? Saber aí o que fala cada uma meta, os números de referência, prazos também relacionados à meta. Precisa saber, sim, senhor, tá bom? Galera, 5 questõezinhas. Foi muito bacana para a gente fechar essa sexta-feira, essa semana onde eu estive aí todos os dias